beleza? Somos aquele explicador virtual, nós vamos continuar nossa aula de matemática. O assunto de hoje vai ser perímetro. Bom, o que é o perímetro? Perímetro é a soma das medidas do contorno de uma área. Então, exemplo. Está aqui, gente, o mapa do Brasil, e a gente pode ver que tem essas linhas aqui, ó, delimitando todo o nosso território aqui. Então tá aqui. Essa linha aqui, gente, o que ela faz? Essa parte aqui da direita, obviamente, vai separar o que? O nosso território do mar, que está aqui. Já essas outras linhas internas aqui vão separar a gente de outros países que estão por aqui. Então, a linha, na verdade, esse contorno, está servindo para quê? Esse contorno delimita a área do nosso país e, se somarmos todo o contorno, teremos o seu perímetro. Então, perímetro, gente, é uma área que delimita o quê? Uma linha, uma reta, uma curva, que delimita uma área. Então, nesse caso, essas linhas aqui estão delimitando a área do nosso país. A área do nosso país é essa aqui de dentro. E essa linha de fora, se eu somar ela toda, dá o meu perímetro. Em polígonos, que é a parte um pouco mais interessante que a gente vai ver. Quando temos polígonos definidos, podemos dizer que o perímetro é a soma de todos os seus lados. Então, quando eu tinha a figura ali do Brasil, aqui, só que não é um polígono bem definido. Por quê? Eu não posso chamar ele de retângulo, de triângulo, não é o somatório de vários polígonos. Tem o quê? Uma região bem torta aqui, ó. Aqui faz uma curva, aqui faz uma curvinha. Aqui... Então, não tem como eu simplesmente somar aqui, não tem o que somar realmente. Tem que ter outro jeito de achar o perímetro aqui. Mas, por enquanto, não é interessante. Agora, quando eu tenho uma figura como essa aqui, isso aqui eu olho, eu sei, isso aqui é um retângulo. Tem 4 lados. E aqui eu tenho as unidades aqui de cada lado dele. Então, tem um exemplo aqui, gente. Vamos ver o perímetro desse retângulo aqui. Aqui eu tenho 12 centímetros e aqui 4. Então, essa parte de baixo também vai ser 12 centímetros. Por quê? A parte de cima é igual à parte de baixo. É um retângulo, então sei que essa parte de cima é igual à de baixo. Assim como esse lado é igual a esse daqui. Então, aqui vai ser 4 centímetros também. Logo, se eu quero o perímetro dele, o que eu vou fazer? Vou somar todo o redor dessa área aqui, ou seja, todos os lados dele. Aqui eu tenho 12, com 4, 16. Com mais 4, 20, com mais 12, 32. Então, o perímetro dele vai ser o quê? 12, da parte aqui de cima, mais 12, que é de baixo, mais 4, que é da esquerda, e mais 4, que é a parte da direita. Somando tudo, 32 centímetros. Ou seja, isso quer dizer o quê, gente? Se eu pegar uma linha de 32 centímetros, vamos dizer que aqui tem a 32 centímetros, eu coloco uma ponta na outra, estico os dedos assim, vou formar um triângulo, um retângulo, igualzinho àquele ali. Então o perímetro nada mais é do que pegar e somar todos os lados do meu polígono, quando eu posso, é claro, quando eu tenho os lados bem definidos. O símbolo do perímetro é 2π. Então, gente, a gente já trabalhou, assim como área, lados, diagonais, alturas, são representadas, o perímetro também será. Logo, utilizando o exemplo anterior, então, mesmo exemplo de antes, 12 e 4 aqui, o que eu vou fazer? A mesma coisa, porém, em vez de escrever perímetro, eu vou usar o símbolo 2π. É só o símbolozinho dele, é igual a altura, que é H, área, que é A, lado, que é L, diagonal, que é D, assim por diante.
Mesma coisa, só que o perímetro é 2π. Então, vamos ver alguns exercícios aqui para a gente testar isso. Um campo de futebol de formato retangular tem 90 metros de largura por 50 metros de comprimento. A cada treino, os jogadores de um time dão voltas ao redor do campo. Determine quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo. Então é o seguinte, gente. Os jogadores vão dar o quê? Uma volta completa, ou seja, vão passar por aqui, vão virar e passar por aqui, passar aqui por baixo e voltar aqui em cima até chegar aqui. Então observem bem, gente. O que eles estão correndo, na verdade, é o quê? Eles estão passando pelo lado desse retângulo aqui, o campo de futebol é um retângulo. Estão passando aqui, ó, por trás do gol aqui, ó, por esse outro lado aqui do meu retângulo, por essa alturazinha aqui, que a gente está vendo ele deitado, correm por essa lateral aqui e sobem aqui de novo. Ou seja, eles estão fazendo exatamente o quê? A delimitação desse meu retângulo aqui. Ou seja, eles estão correndo, para dar uma volta, eles estão fazendo o quê? O perímetro desse retângulo. Então basta a gente fazer o quê, gente? Se aqui é 90, aqui embaixo também é 90 metros. Se lá é 50, aqui também é 50 metros. Agora, perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então basta eu somar esses lados todos aqui. Vai ficar assim. 2π. 90 mais 90 mais 50 mais 50. Lembrando, eu não botei metro aqui, mas todas as medidas estão iguais aqui. Só boto no final. Só para não ficar botando muita letra aqui. O importante é saber colocar no final qual é a unidade. Então está aqui 90, 90, 50, 50. Aqui é com vocês. Querem somar 90 com 90 primeiro, depois 50 com 50, somar esses dois resultados? Quer somar direto isso mais isso, depois mais 50, depois mais 50? Aqui é com vocês. O importante é fazer a soma certa e ver os lados direitinho aqui. Então, 90 com 90, 180. Com 100 daqui, 280 metros. Então, os jogadores correram para dar uma volta 280 metros. Agora, uma coisa importante, gente. Aqui está 90 metros. Se tivesse assim, ó, 9.000 centímetros, eu não poderia somar 9.000 com 50, gente. Tem que prestar atenção nisso. Se a gente vê unidades diferentes, passem para a mesma unidade. Se aqui tivesse centímetro, passe isso aqui para metro para poder somar com aquele ali. Só um detalhezinho só. Não muito importante, mas só de atenção. Viu uma unidade diferente? Passe para uma unidade idêntica ao do outro. Aí depende ou de vocês ou da pergunta. Se a pergunta fala assim, quantos metros, como aqui falou, os jogadores correram? Se aqui tivesse em centímetro, não tem cabimento eu passar esse aqui para centímetro. Por quê? Eu estou perguntando em metros. Então, se vê alguma coisa em centímetro, eu passaria para metro. Agora, se na pergunta ele perguntasse em centímetros, aí sim eu passaria tudo que está em metro para centímetro. Então, sempre atenção na pergunta e nos seus dados. Não pode somar unidades diferentes, só unidades iguais. E aqui na letra B, mesma pergunta. Quantos metros eles percorrem ao dar 3 voltas ao redor do campo? Então, ao invés de dar uma volta só, eles vão dar 3 voltas. Então, mesma coisa. Aqui é 90, aqui é 50. Aqui também é 50. E aqui embaixo é 90. Agora é o seguinte. Se eu fosse somar para dar 3 voltas, eu faço a primeira volta. Sei que vai ser o quê? Somar tudo isso aqui vai dar 280 metros. Eles vão partir para a segunda volta, então eu teria que somar tudo isso aqui de novo, que é o que eles estão correndo. Depois da terceira volta, eu somaria isso aqui tudo de novo.
Então, gente, é mais prático eu fazer o quê? Uma volta são quantos metros? 280, como a gente já calculou na letra A. Uma volta inteira, 280 metros. É mais fácil eu vir aqui e multiplicar isso aqui por 3. Cada volta tem 280 metros. Se eles deram 3 voltas, só multiplicar isso aqui por 3. Então, como a gente viu na letra A, 2P, o perímetro, né, é 280 metros. Então, como eles vão fazer 3 vezes esse perímetro, vão fazer esses lados aqui, vão correr por eles 3 vezes, então 3 vezes 280, que dá 840 metros nessa corrida aí ao redor do campo. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.